A maioria das pessoas não percebe que estão sendo avisados por Deus e caem na armadilha de Satanás. Quando mergulhamos nas profundezas da Bíblia, encontramos questionamentos que tocam a alma e nos fazem refletir. Qual seria, de fato, o pecado que mais corta o coração de Deus? Teria sido a traição de Judas, aquele beijo traiçoeiro que desencadeou a entrega de Jesus? Ou o orgulho avassalador que fez Lúcifer, o portador da luz, cair dos céus como um relâmpago em uma noite escura? A desobediência flagrante de Adão e Eva, que ousaram desafiar a voz direta do Criador e saborear o fruto proibido? Ou talvez o engano mortal de Ananias e Safira, cujas palavras falsas trouxeram um fim abrupto às suas vidas? Estas histórias, meus irmãos e irmãs, são marcadas por transgressões de proporções grandiosas, cada uma carregando suas próprias sombras de consequências. Contudo, permitam-me levar suas mentes a um momento específico, um período antes das águas do dilúvio inundarem a terra. As Escrituras, em Gênesis 6, versículos 5 e 6, nos revelam algo profundo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Encontramos lições que ecoam através dos tempos, advertências solenes que nos fazem parar e refletir sobre a magnitude da santidade de Deus e a seriedade do pecado. Em Números 16, somos apresentados a um conto que nos faz tremer na presença do Todo-Poderoso. Corá, um homem que, sob o manto da insatisfação e do orgulho, liderou uma audaciosa rebelião contra Moisés e Arão. Ele, em sua audácia, almejava para si o papel de sumo sacerdote, uma posição que não lhe foi designada pelo Senhor. Imagine a afronta, queridos: desafiar a ordem estabelecida por Deus e menosprezar dois homens ungidos e escolhidos por Ele. E então, em uma cena que envolve a manifestação da glória divina, vemos a terrível consequência da rebelião. Moisés, o fiel servo, advertido pelo próprio Deus, instrui o povo a se distanciar dos seguidores de Corá. E o que se segue é nada menos que aterrorizante. A terra se abre e engole Corá e todos os que estavam com ele. Não apenas eles, mas suas famílias e seus pertences são tragados pela terra, desaparecendo diante dos olhos atônitos de Israel. Em um terceiro exemplo, estão as cidades de Sodoma e Gomorra. Em sua época, tornaram-se símbolos de decadência e afastamento dos caminhos divinos. A profundidade da maldade se enraizou nessas terras. As Escrituras, em sua sabedoria, nos revelam em Gênesis 18:20. O Senhor disse: "O clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande e seus pecados tão graves." E ainda mais adiante, em Gênesis 13:13, somos novamente informados: o povo de Sodoma era ímpio e estava pecando muito contra o Senhor. Que terrível declaração, meus irmãos! Mas a justiça de Deus não permaneceu em silêncio diante de tamanha transgressão. Em um ato de julgamento, conforme Gênesis 19, versículos 24 e 25 relatam: o Senhor fez chover enxofre ardente sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor desde os céus. Assim, ele derrubou aquelas cidades e todo o plano, destruindo todos aqueles que viviam na cidade e também a vegetação na terra. Uma demonstração da severidade divina contra o pecado que, quando não é tratado e abandonado, culmina em consequências devastadoras. Agora veremos uma passagem das Escrituras que, por vezes, é vista com temor e reverência: a advertência de Nosso Senhor sobre o pecado imperdoável. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, versículos 31 e 32, Jesus proclama palavras que ressoam através dos séculos: todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E aqui devemos pausar e refletir: o que realmente significa blasfemar contra o Espírito Santo? Ao buscarmos compreender a natureza deste pecado, encontramos primeiro uma definição de blasfêmia: profanar ou falar de maneira desrespeitosa sobre Deus ou aquilo que é sagrado.
Mas por que Jesus nos alertaria sobre a blasfêmia, mas especificamente contra o Espírito Santo? Por que este pecado é irreversível, enquanto outros podem encontrar perdão? A resposta, meus amados, está em compreender a natureza única e a obra do Espírito Santo. Jesus nos esclarece: blasfemar contra ele, o Filho do Homem, pode ser perdoado. Mas aquele que rejeita o Espírito Santo, que o atribui atos demoníacos ou o despreza deliberadamente, está se afastando da fonte de arrependimento e perdão. Não se trata simplesmente de palavras faladas impulsivamente, é uma rejeição consciente e persistente da obra redentora do Espírito Santo em nossas vidas. É olhar para o divino e chamar de profano. É recusar-se a reconhecer a voz suave do Espírito que nos chama ao arrependimento e à fé. Desde os tempos primordiais, quando Adão e Eva cederam à tentação no Éden, toda a humanidade foi marcada pelo pecado. Uma herança sombria, uma mancha que nos recorda da nossa fragilidade e necessidade de redenção. E enquanto os que são guiados pelo Espírito Santo sentem a convicção e buscam o arrependimento, aqueles que se afastam de Deus podem se perder nas trevas do orgulho e da vanglória, glorificando-se em suas transgressões. Irmãos e irmãs, em nossa jornada terrena, somos constantemente lembrados da importância de vivermos de maneira digna do chamado que recebemos. Devemos estar vigilantes em nossas ações, pensamentos e palavras, evitando tudo aquilo que é detestável aos olhos do Senhor. Contudo, existe um pecado que se destaca em sua gravidade, uma transgressão que Jesus nos advertiu de forma solene: blasfemar contra o Espírito Santo. Este não é um simples erro, mas uma rejeição consciente e persistente da obra divina em nossas vidas, uma negação da graça e da salvação oferecidas pelo Espírito Santo. A gravidade deste pecado não pode ser subestimada, pois Jesus nos alertou que aquele que o cometer enfrentará uma condenação eterna. Nada, absolutamente nada neste mundo deveria nos preocupar mais do que assegurar nosso lugar na presença gloriosa do Pai Celestial. Amados, reflitamos profundamente sobre a analogia da vida como uma jornada. Uma jornada implica movimento, progresso e, às vezes, desafios inesperados. Em nossa caminhada como cristãos, somos constantemente chamados a avançar, a crescer em graça e conhecimento e a nos aproximar cada vez mais do coração de Deus. A passagem de 2 Timóteo 4:7 ressoa como um testemunho inspirador de uma vida bem vivida na fé. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. É uma declaração que nos lembra da importância de perseverar, de manter nossos olhos fixos em Jesus, independentemente dos desafios que possamos enfrentar. No entanto, surge uma pergunta crucial: como podemos ter certeza de que estamos no caminho certo? Como podemos discernir a verdadeira direção em nossa jornada espiritual? Jesus, em sua infinita sabedoria, nos advertiu sobre a ilusão da religiosidade sem verdadeiro relacionamento. Ele nos fala sobre aqueles que, apesar de suas aparentes obras poderosas, estão distantes do coração de Deus. Essa é uma advertência solene para todos nós. Não basta apenas realizar obras externas. Nosso coração deve estar verdadeiramente transformado pelo amor e pela graça de Deus. A religião sem um relacionamento genuíno com Cristo é vazia e ilusória. Meus irmãos e irmãs, que possamos examinar nossos corações diariamente, buscando uma relação mais profunda com Deus. Que nossa jornada seja caracterizada por uma fé vibrante, um amor genuíno pelo próximo e uma busca constante pela vontade divina. E que ao final de nossos dias possamos ouvir as palavras de nosso Salvador: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A pergunta sobre a direção de nosso relacionamento com Jesus Cristo é, sem dúvida, uma das mais importantes que podemos fazer em nossa jornada espiritual. A eternidade está em jogo e é crucial que estejamos ancorados na verdade e na graça de nosso Salvador.
Os sinais de que estamos no caminho errado são, muitas vezes, sutis e enganosos. A palavra de Deus em Romanos 1:24 nos oferece uma poderosa ilustração das consequências da rejeição persistente de Deus. Quando os desejos carnais e a busca pela autossatisfação se tornam o centro de nossa vida, estamos em perigo. Quando o pecado não nos causa mais desconforto, quando a convicção do Espírito Santo é silenciada em nossos corações, devemos temer. É um terrível engano acreditar que podemos brincar com o pecado e escapar das consequências. A indulgência contínua no pecado pode levar a um endurecimento do coração, a uma separação gradual de Deus e a perda da sensibilidade espiritual. E o que é ainda mais assustador é que, em sua justiça, Deus pode permitir que sigamos nossos próprios caminhos, retirando sua mão protetora e nos entregando às nossas próprias paixões destrutivas. Portanto, é imperativo que examinemos nossos corações, que busquemos sinceramente a face de Deus em arrependimento e que nos rendamos diariamente ao seu Espírito. Que possamos estar vigilantes, sempre atentos aos sinais de desvio em nossa caminhada, e que nossa maior aspiração seja viver em comunhão íntima com nosso Salvador, evitando tudo o que possa nos afastar dele. O sábio Salomão, ao escrever em Provérbios 8:20, nos lembra da importância de andar nos caminhos da justiça. Qualquer desvio desses caminhos divinos nos coloca em risco espiritual. A verdadeira justiça, a verdadeira paz e a verdadeira alegria só podem ser encontradas em Cristo Jesus. Qualquer caminho que nos afaste de seus ensinamentos e mandamentos é um caminho que devemos evitar a todo custo. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, versículos 22 e 23, nos apresenta os frutos do Espírito, características evidentes daqueles que estão verdadeiramente caminhando com Deus. Esses frutos são a evidência de uma vida transformada, uma vida que reflete o caráter de Cristo. Se não estamos vendo esses frutos em nossa vida, é hora de examinarmos nosso coração e nos arrependermos diante de Deus. Portanto, amados, estejamos sempre atentos ao caminho que estamos trilhando. Muitos crentes estão escolhendo um caminho diferente, estão apostatando-se de sua fé, estão escolhendo não crer mais em Jesus Cristo e muitos vão pelo caminho do nada a ver. Acham que não tem nada a ver fazer coisas semelhantes ao que o mundo está fazendo, mas se você está indo por esse caminho, pare. Pare agora. Volte para os caminhos de Cristo, o caminho de retidão. O caminho do mundo pode parecer atrativo e prazeroso por um momento, mas as Escrituras nos advertem sobre o seu fim e sobre o que te espera. Em contraste, o caminho de Deus, embora possa exigir sacrifício e renúncia, nos conduz à verdadeira vida, a vida eterna junto ao nosso Salvador. O caminho do homem não é lucrativo para sua alma, mas o caminho de Deus fará com que você desfrute dos tesouros no céu. Então esteja ciente de que rumo você está tomando. A narrativa dos dois jardins é uma poderosa ilustração da jornada humana, das escolhas que fazemos e das consequências que enfrentamos. É uma história que ressoa através dos tempos, lembrando-nos da fragilidade da humanidade e da magnitude da graça redentora de Deus. O Jardim do Éden era um lugar de beleza incomparável, onde a comunhão com Deus fluía livremente e a harmonia reinava supremamente. Era o plano perfeito de Deus para a humanidade. Viver em comunhão íntima com Ele, desfrutando da sua presença e cuidado constante. No entanto, a tentação, em sua astúcia, levou Adão e Eva a desviarem-se desse plano divino, escolhendo seguir seus próprios desejos e aspirações. O resultado dessa escolha foi a entrada do pecado no mundo, trazendo consigo dor, sofrimento e separação de Deus. A queda no Jardim do Éden não apenas afetou Adão e Eva, mas teve ramificações eternas para toda a humanidade. A comunhão perfeita foi quebrada, e o caminho para a restauração foi pavimentado através do sacrifício redentor de Jesus Cristo. E é no Jardim do Getsêmani que vemos o início desse plano redentor se desdobrar. Jesus, enfrentando a angústia e a provação, escolheu submeter-se à vontade do Pai, preparando-se para o sacrifício supremo na cruz.
Enquanto Adão e Eva escolheram desobedecer, Jesus, o segundo Adão, escolheu obedecer, abrindo o caminho para a salvação e restauração da humanidade. Refletindo sobre os dois jardins, temos uma profunda reflexão sobre nossa jornada espiritual e a constante batalha entre a carne e o espírito. Em cada esquina da vida, somos confrontados com escolhas que moldam nosso caráter, influenciam nosso testemunho e determinam nosso destino eterno. O Jardim do Éden e o Jardim do Getsemane representam extremos na experiência humana, um de comunhão perfeita e o outro de profunda agonia. No entanto, entre esses dois jardins, encontramos a cruz, o lugar onde a esperança floresceu e a redenção se concretizou. Jesus, enfrentando a angústia do Getsemane, escolheu o caminho da obediência, proporcionando-nos a oportunidade de restauração e vida eterna. Nossa jornada, embora repleta de desafios, adversidades e tentações, é também permeada pela graça de Deus, que nos guia, sustenta e fortalece a cada passo. Ele é o farol que ilumina nosso caminho, a âncora que nos mantém firmes nas tempestades e o refúgio seguro em meio às provações. Portanto, amados irmãos, que nossa resposta a essa maravilhosa graça seja uma vida de dedicação, serviço e amor a Deus e ao próximo. Que possamos, através do poder do Espírito Santo, refletir o caráter de Cristo em todas as áreas de nossa vida, buscando sempre agradar ao Pai e cumprir seus propósitos eternos. E que, ao final de nossa jornada terrena, possamos ouvir as palavras de nosso Salvador: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que esta seja a esperança que nos impulsiona, a certeza que nos conforta e a promessa que nos inspira a vivermos cada dia para a glória de Deus. Amém.